Quando será que a humanidade colocará os pés em Marte? Isso pode acontecer nos próximos 50 ou 1000 anos. O fato é que uma viagem até o nosso planeta vizinho é extremamente necessário se quisermos que a humanidade realmente seja uma espécie interplanetária. A história mostra que não somos bons em ficar parados no mesmo lugar. Nunca fomos, na verdade. Mas a questão que permanece sem resposta é como vamos chegar a Marte. A exploração espacial sempre foi um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade, desde os primeiros passos na Lua até as missões mais recentes em Marte. A busca por novos horizontes tem sido uma constante na história humana. No entanto, a viagem a Marte é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. A NASA, a SpaceX e as agências espaciais ao redor do mundo estão trabalhando juntas para tornar essa viagem uma realidade, mas ainda há muitos obstáculos a serem superados. E no vídeo de hoje, vamos explorar os desafios enfrentados pela humanidade na viagem a Marte e como a NASA e a SpaceX estão trabalhando juntas para superá-los. Eu sou o TH, e antes de pisarmos em Marte, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Não esqueça também de clicar no gostei e deixar nos comentários sua opinião e sugestão de próximos vídeos. O primeiro passo para alcançar Marte é estabelecer uma presença avançada e permanente na Lua. Pode até parecer mais trabalhoso, mas ir da Lua para Marte será muito mais fácil do que ir diretamente da Terra para Marte. A gravidade e a atmosfera densa da Terra a tornam um lugar agradável para se viver, ainda bem. Mas esses fatores também dificultam o envio de massa ao espaço. A Lua, por outro lado, não possui atmosfera e tem uma gravidade muito baixa. Ou seja, lançar foguetes do nosso satélite seria bem mais fácil e barato. Mas como você deve imaginar, será muito mais difícil sustentar a vida por lá. Mas e se conseguirmos descobrir uma forma de fazer isso, a Lua se torna um porto espacial ideal, uma porta de entrada para o sistema solar. E esse é o objetivo de longo prazo do programa Artemis da NASA. As missões Artemis serão todas sobre aprender a viver na Lua. Isso significa utilização de recursos lunares, encontrando água e oxigênio por conta própria, usando também as rochas e metais já presentes na Lua para começar a construir uma nova infraestrutura. Sem falar no Hélio 3, que pode revolucionar para sempre a forma como produzimos energia. Inclusive tem um vídeo no canal onde eu falo mais sobre essa forma isotópica curiosa do hélio. E ao mesmo tempo, a NASA e seus parceiros estarão criando a Estação Espacial Gateway, um posto avançado no espaço profundo, algo que até recentemente era inimaginável. Enquanto a NASA estabelece sua presença humana na Lua, ao mesmo tempo eles estarão expandindo sua presença robótica em Marte. Isso com certeza significa novos rovers, mas a perspectiva mais promissora para os próximos 10 anos é o envio em larga escala de drones em Marte. Com o sucesso do drone Ingenuity, que infelizmente encerrou suas atividades no mês passado, foi confirmado que helicópteros podem voar em Marte. Isso abre todo um novo potencial para a exploração e coleta de amostras no planeta vermelho, já que basicamente elimina quase todos os problemas enfrentados pelos rovers marcianos. E com a ajuda dos drones, o principal objetivo da próxima fase de pesquisa marciana será as missões de retorno de amostras. Essa parte é essencial para uma possível missão humana em Marte, já que teremos que aprender e mapear o máximo possível do solo marciano. Essa é a essência do plano da NASA Lua para Marte. Estabelecemos nossa base na Lua, aprendemos a sobreviver e construir no ambiente hostil de um mundo sem vida, ao mesmo tempo em que aprendemos o máximo que podemos sobre o planeta Marte, e estabelecemos uma base robótica para as primeiras pessoas chegarem lá. Isso é algo que apenas a NASA, com o apoio global das agências espaciais parceiras como Europa, Japão, Índia e Canadá, pode realizar. Nenhuma empresa privada, nem mesmo a SpaceX, pode lidar com uma logística nessa escala. Mas aqui está o obstáculo. A NASA tem um plano para chegar a Marte com uma missão tripulada, mas eles não têm um sistema de transporte robusto o suficiente para chegar lá. O foguete SLS e o sistema da cápsula Orion eram considerados potenciais para o transporte interplanetário de astronautas,
Mas devido ao custo e às dificuldades associadas à produção do hardware de voo, a NASA reduziu seus planos para o SLS apenas para o serviço das missões lunares Artemis. A SpaceX, por outro lado, tem um foguete incrível, o maior e mais poderoso já desenvolvido. A empresa de Elon Musk já estabeleceu os meios para construir muitos desses foguetes em sua fábrica, a Starbase, e tem um histórico comprovado de ultrapassar com sucesso os limites dos voos espaciais, mesmo que de vez em quando sejam necessárias algumas falhas antes que eles acertem as coisas. A NASA e a SpaceX sempre trabalharam juntas. Atualmente, a SpaceX é a única forma dos astronautas americanos alcançarem a órbita terrestre baixa. E se tudo correr bem nos próximos anos, o programa Artemis deve representar um grande avanço na relação entre SpaceX e NASA, com astronautas usando a Starship como seu veículo principal de pouso na Lua. Então, assumindo que tudo ocorra conforme planejado, esperamos que a primeira missão humana a Marte exija o melhor tanto da NASA quanto da SpaceX para ser realizada. E aqui tá como isso provavelmente vai acontecer. Antes da chegada dos astronautas a Marte, é essencial enviar suprimentos antecipadamente, para garantir que tudo o que eles precisarão para sobreviver e retornar com segurança já esteja lá, aguardando. A Lua será o local ideal para testar esses sistemas, e isso começará com a missão Artemis 10. Além do pouso lunar, essa missão levará para a órbita lunar uma carga chamada Mars Cargo Stage 1. A Artemis 11 seguirá o mesmo padrão, com uma missão na superfície lunar e o lançamento do Mars Cargo Stage 2. A NASA não especificou quais seriam esses veículos de carga para Marte, mas não seria um absurdo imaginar que se trata de um par de Starships equipadas para pousarem no planeta vermelho. A pré-implementação para a viagem de retorno incluirá uma fonte de energia para operar em Marte e equipamentos de mobilidade para exploração na superfície. O Artemis 12 será um marco importante. É quando o módulo de pouso humano com subsistemas de superfície e a nave Transit Hab serão entregues à Estação Espacial Lunar Gateway. Durante esse período, a Gateway terá uma tripulação de 4 pessoas operando por 134 dias seguidos. A NASA planeja usar essa estação em órbita ao redor da Lua como ponto de partida para uma missão tripulada a Marte. Chegando ao planeta vermelho, o plano da NASA é que 2 membros da tripulação permaneçam na órbita marciana, enquanto outros 2 astronautas pousam na superfície de Marte em um veículo pressurizado que servirá como módulo de habitação e rover. A ideia é que esse seja o lar deles por 30 dias na superfície marciana, apoiando suas operações científicas e de exploração. É importante que o habitat também funcione como um veículo de transporte, pois levará tempo para que a tripulação readapte seus corpos após meses de voos espaciais de gravidade zero. Provavelmente serão necessários alguns dias para que a tripulação recupere a força para conseguir vestir seus trajes espaciais e caminhar na superfície de Marte. Portanto, faz sentido que o módulo de habitação também funcione como um rover, para que eles possam iniciar imediatamente sua missão de exploração sem perder o ritmo. Agora, essa parte do plano é um pouco mais difícil de aplicar em um cenário onde o pouso é realizado pela Starship, porque o veículo é muito alto e o compartimento da tripulação é bem longe do chão, mas eu tenho certeza de que as mentes inteligentes na SpaceX serão capazes de resolver isso. E esse nem é o ponto mais difícil da viagem, esse mérito vai para o pouso em Marte. Aqui é onde as coisas ficam um pouco complicadas. A Starship se aproximará do planeta vermelho a uma velocidade absurda. Então, ela precisa desacelerar bastante para que consiga fazer um pouso seguro. O problema com a desaceleração no espaço é que ela requer propulsão, e propulsão requer combustível. E o combustível é um recurso precioso em uma missão no espaço profundo. Infelizmente, há um limite para a quantidade de combustível que é possível levar, e ainda ter espaço suficiente para a tripulação e suas necessidades de vida. Felizmente, há uma força adicional que pode ajudar a desacelerar uma espaçonave sem precisar queimar nenhum propelente. Ela se chama arrasto. A Starship foi projetada para voar tanto no vácuo do espaço quanto através da atmosfera de um planeta, mesmo uma atmosfera tão fina quanto a de Marte. E a nave pode usar a resistência aerodinâmica para desacelerar antes de acionar os motores para uma queima de pouso. Essa com certeza vai ser uma viagem emocionante. A primeira coisa que a Starship deve fazer
é mergulhar fundo na atmosfera marciana com um ângulo de ataque muito íngreme. A densidade do ar na superfície de Marte é inferior a 1% da que temos na Terra ao nível do mar. Então, para capturar qualquer quantidade significativa de resistência, a Starship precisa chegar perto do chão o mais rápido possível. Uma maneira provável de conseguir isso é fazer com que a nave realmente se inverta ao entrar na atmosfera marciana, de modo que o escudo térmico fique virado para cima e o nariz aponte para baixo. Dessa forma, a força aerodinâmica da atmosfera superior empurrará a nave para um ângulo de ataque mais íngreme, em direção à superfície. Conforme ela se aproxima da superfície, a nave se posicionará de forma a voar basicamente de lado, com a barriga do foguete capturando o máximo de arrasto aerodinâmico possível. Ela seguirá um trajeto de voo paralelo à superfície em uma altitude baixa, onde a atmosfera é mais densa. E então, quando estiver próxima ao solo, os motores Raptor serão religados para uma queima final de pouso, que eliminará todo o excesso de velocidade e trará a nave para baixo em segurança. Existem dois perfis de missão para Marte. Um é uma estadia curta e o outro uma estadia longa. Para uma missão de estadia curta, o período de ida durará 217 dias e utilizará uma assistência gravitacional ao redor do planeta Vênus, para impulsionar a espaçonave em direção a Marte. A estadia no planeta vermelho durará 30 dias e a viagem de retorno será extenuante, com 403 dias no espaço profundo, já que não vai se beneficiar de uma aproximação entre Terra e Marte, o que será difícil, mas provavelmente mais seguro do que passar um período prolongado em Marte. Pelo menos até que tenhamos um pouco mais de prática nisso. Isso totaliza uma duração de 650 dias para a missão, mas lembrando que essa é a missão curta. Para a missão de estadia longa, o período de ida será de 210 dias em um curso direto da Terra para Marte, sem necessidade de impulso gravitacional. A estadia em Marte nesse cenário será de 496 dias. Com esse tempo, a janela de retorno é encurtada para 210 dias, porque será aproveitada uma aproximação planetária ideal. Essa é uma missão significativamente mais longa e exigirá muito mais planejamento e uma implementação antecipada bem mais complexa, de sistemas de vida, recursos e etc. Agora, também é importante ter em mente que esse plano é baseado na tecnologia que temos disponível agora, mas a NASA está trabalhando em um sistema de propulsão de próxima geração, que tornaria a viagem de ida e volta a Marte significativamente mais rápida e fácil. Tanto a NASA quanto a DARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, estão engajadas em realizar uma colaboração, que resultará na primeira espaçonave humana a ser alimentada por um motor de foguete térmico nuclear. Em comparação com o desempenho de um motor de foguete químico usado no vácuo do espaço, o foguete termonuclear deve fornecer entre 3 a 5 vezes mais eficiência, o que se resume em uma espaçonave que pode viajar mais rápido, transportar mais carga, percorrer distâncias maiores e manobrar pelo espaço muito mais rapidamente e facilmente do que qualquer veículo que tenhamos usado até agora. Na prática, isso pode reduzir o tempo de trânsito de uma missão tripulada a Marte de 8 meses para apenas 45 dias. Uma viagem mais longa expõe a tripulação aos diversos riscos do espaço por mais tempo, incluindo a mortal radiação cósmica. Da mesma forma, quanto mais tempo uma tripulação tiver que viver na espaçonave, mais suprimentos como comida e água serão necessários. E quando estamos falando de voo espacial, cada grama de massa que você carrega junto é importante. Como vimos no último vídeo sobre Marte, um motor termonuclear é basicamente o próximo passo se a humanidade quiser alçar voos maiores. Isso inclui Marte. Então tudo indica que o Draco deve estar realizando suas primeiras rodadas de testes em menos de 5 anos. O que significa que é bem provável que o motor nuclear esteja pronto a tempo para a primeira missão tripulada ao planeta vermelho, presumindo, é claro, que isso ocorra nos próximos 10 anos, o que particularmente eu acho um pouco difícil. Mas de qualquer forma, se tudo que acabamos de discutir realmente funcionar como planejado, existe uma pequena possibilidade de levarmos um ser humano até a órbita de Marte nos próximos 10 anos. Claro, qualquer pessoa que acompanha a indústria de voos espaciais sabe que nada acontece no prazo, e todo novo projeto sempre atrasa. Isso, infelizmente, inclui a missão Artemis II.
A tão aguardada missão tripulada para a Lua, que aconteceria ainda nesse ano de 2024, mas foi adiada para setembro de 2025. Mas é muito mais divertido e gratificante pensar nessas coisas através da lente do otimismo. Os seres humanos têm um longo histórico de realizar qualquer coisa que nos propomos com pura vontade e determinação. A gente tem inúmeros defeitos como civilização, é verdade. Talvez mais defeitos que qualidades. Mas o espírito humano se recusa a ficar parado por muito tempo. Então tudo indica que dentro dos próximos 50 anos estaremos indo a Marte, pois a jornada está em nossa natureza. Em resumo, a viagem a Marte é um dos maiores desafios que a humanidade já enfrentou. No entanto, com a colaboração entre agências espaciais e empresas privadas, estamos mais perto do que nunca de tornar essa viagem uma realidade. A tecnologia está avançando rapidamente e a humanidade está mais determinada do que nunca a explorar novos horizontes. Com a determinação e a vontade de superar os desafios que nos esperam, a viagem a Marte está se tornando uma realidade cada vez mais próxima. Quem sabe Marte seja apenas a primeira etapa nessa jornada da humanidade até outros planetas. Se alcançarmos o planeta vermelho, dificilmente pararemos por aí. E após nos espalharmos pelo nosso sistema planetário, o objetivo será os exoplanetas. E é justamente sobre alguns deles que eu falo no último vídeo, incluindo Kepler-10b, um mundo com temperaturas extremas, milhões de vulcões ativos e com 1 bilhão de raios acontecendo a cada segundo. Vídeo no card. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do conteúdo e quiser dar uma força pro canal, é só clicar no gostei e se inscrever. Sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo. Fui!